E tivemos nesse final de semana os jogos de ida das oitavas de final do Brasileiro Feminino A3. Agora vamos esperar aí as datas para os jogos de volta. Também começou nesse final de semana o Paulista Feminino Sub-15 com as gurias arrebentando a boca do balão. Nós vamos trazer os resultados também do Paulista Feminino Sub-17, da A2 e também da elite do nosso futebol feminino brasileiro, o Brasileirão Feminino, que já aconteceu alguns jogos e os principais jogos acontecem nessa segunda-feira. Mas nós vamos trazer tudo que já aconteceu e o que vai rolar ainda nessa 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. E o destaque é esse boletim informativo que a gente traz toda segunda-feira, trazendo as informações, tudo que rolou no final de semana e o que vai rolar durante a semana e o próximo final de semana. Por isso, você que já é inscrito no nosso canal sabe que o conteúdo é show de bola. Eu já conto com o seu like no começo do vídeo, conto com isso, hein, galera? Você que tá chegando aí agora, eu vou te dar uma dica sobre o nosso canal. Aqui a gente fala de todos os campeonatos, engloba todos os clubes, não importa que time você torce, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. A gente fala da base, da A2, da A3, do brasileiro e também os principais campeonatos regionais do nosso futebol feminino, além de seleção brasileira. Por isso, peço o seu like e, se possível, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, deixe essa moral, se inscreva no nosso canal. Claro, se você curte futebol feminino, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal. Muito obrigado, galera. Pois bem, gente, vamos começar falando do Paulista Feminino Sub-15, que teve a sua primeira rodada nesse final de semana. Olha só, no sábado aconteceu. Clube Vital recebeu o Flamengo, o empate em 2-2, Audax 1, São Bento 2, Ferroviária 3, Centro Olímpico 0, Referência 1, Corinthians 3, SESI 1, Tio Wise Academy 0, Mirassol 1, Esfera 4. E também tivemos aí o Santo André 8, Taubaté 1. Esse foi o jogo da primeira rodada. Agora vamos passar para vocês os jogos já da segunda rodada. Olha só, dia 30 de maio, olha só, jogo das 10 horas da manhã, o Corinthians recebe o Audax, o Flamengo recebe o Referência, também às 10 horas da manhã, o São Bento recebe a Ferroviária no mesmo horário, o Taubaté recebe o Mirassol, também às 10, Esfera recebe o São Paulo no mesmo horário e às 15 horas teremos Trio Wise Academy recebendo o Santo André e às 16 horas o Centro Olímpico recebendo o Clube Vital. E ainda continuando na base, vamos falar do Paulista Feminino Sub-17, que já chegou na sua terceira rodada. Olha só, galera, Taubaté 0, São José 8, Audax 0, Tio Rise também 0, Esfera 4, SESI 2, Realidade Jovem 0, Referência 1, Corinthians 8, Flamengo 0 e o São Paulo perdendo para o Centro Olímpico por 1-0 nessa terceira rodada. Olha só a quarta rodada que acontece domingo, dia 24 de maio. Trio Rise Academy recebe o Corinthians às 15 horas. Referência recebe o Esfera. O Centro Olímpico recebe o Santo André. O SESI recebe o São Paulo. São José recebe o Audax e o Flamengo recebendo a Ferroviária. Jogos todos às 15 horas no domingo, dia 24 de maio.
E ainda na base, vamos falar do Brasileirão Feminino Sub-20, que está chegando aí na sua reta final. Já tivemos jogos de ida das semifinais, olha só. Agora, dia 20, vamos ter os jogos de volta. A Ferroviária recebe o São Paulo com a vantagem, já que venceu o São Paulo no jogo de ida por 2-1. E o Internacional recebe o Flamengo, também vantagem do Flamengo, venceu o primeiro jogo por 4-0. Então tá aí para vocês os jogos do Brasileiro Feminino Sub-20. E falando em brasileiro, vamos passar para vocês os jogos das oitavas de final do Brasileiro Feminino A3, que aconteceu nesse final de semana. Olha só, Pantanal 4, Penharol 1. O jogo de volta vai acontecer no dia 31, no domingo, às 16 horas. Aí tivemos, no sábado, Rolim de Moura 0, Planalto 0. Jogo de volta também no dia 31. Criciúma tá jogando nesse momento que eu tô gravando o vídeo, vai enfrentar o Realidade Jovem. Jogo de volta também dia 31. Real Rap 0, Coritiba 1. Jogo de volta dia 30, sábado. Sampaio Correia 1, Tiradentes também 1. Jogo de volta também no sábado, dia 30. Tivemos também a Portuguesa recebendo o Liga São João. Olha o Liga São João, o Portuguesa tirando a invencibilidade do Liga São João. 3-2, jogo de volta acontece no dia 30. O Prosperidade 0, União também 0. O jogo de volta vai ser no dia 31. E finalmente R4-1, Juventude 2, jogo de volta também dia 30. São os jogos das oitavas de final do Brasileiro Feminino A3. E falando em brasileiro, nós tivemos um vídeo aqui falando exclusivamente da Copa do Brasil, tá? Tivemos aí, passamos para vocês os resultados dos jogos da segunda fase e os confrontos da terceira fase, que engloba os times da elite do futebol. Então tem um vídeo aí no nosso canal para você ficar por dentro da Copa do Brasil. Pois bem, agora vamos falar da A2, que tivemos também a 9ª rodada nesse final de semana. Sport 0, Itabirito 1, Minas Brasília 5, Paysandu 0, Vascão 4, Rio Negro 2, Doce Mel da Bahia 2, Pérolas Negras 1, UDA de Alagoas 2, Itacoatiara também 1, Vila Nova 0, Atlético 2, Taubaté 1, Ação do Mato Grosso também 1. E no dia 12/7, às 15 horas, joga Ceará e Instituto 3B, valendo aí pela 9ª rodada. Pois bem, vamos passar para vocês como é que tá a classificação até a 8ª posição. Olha só, o Vasco em primeiro com 27, o Minas Brasília em segundo com 22, Itabirito de Minas em terceiro com 22 pontos, o Atlético Piauense está em quarto com 21 pontos, em quinto, Sport Recife com 14, em sexto, Ação do Mato Grosso também com 14, em sétimo, Pérolas Negras também com 14 e em oitavo, Taubaté aí com 13 pontos na cola, aí o Instituto 3B na 9ª posição com 12 pontos. Agora vamos passar para vocês os jogos da 10ª rodada que acontece aí nesse meio para final de semana. Olha só, Pérolas Negras recebe o Minas Brasília dia 19 às 15 horas, o Rio Negro recebe o Ceará também dia 19, só que às 20 horas, às 15 horas teremos Itabirito contra o UDA de Alagoas, o Atlético Piauense recebendo o Taubaté, o Paysandu recebendo o Doce Mel da Bahia às 15h30 e às 16 horas Itacoatiara recebe o Vila Nova, às 16h30 Instituto 3B recebe o Vasco e finalmente dia 21 o Ação do Mato Grosso recebe o Sport Recife. Esse jogo está marcado para 16 horas. Pois bem, gente, para finalizar nosso boletim informativo, vamos falar aí da 11ª rodada do Brasileirão Feminino, que já aconteceu a metade dos jogos, mas os principais jogos estão marcados todos para essa segunda-feira, começando aí com Ferroviária e Vitória, né? Depois teremos São Paulo e Juventude às 20 horas e às 21 horas Cruzeiro e Corinthians, no mesmo horário Palmeiras
e Botafogo. Os jogos que já aconteceram foram Flamengo 1, Fluminense 0, América Mineiro 0, Atlético Mineiro 2, Bahia 3, Internacional 0, Grêmio 3, Misto 0, Santos 0, Red Bull Bragantino 1. Olha o Santos perdendo em casa, hein? Pois bem, e os demais jogos complementando essa rodada: Ferroviária e Vitória, São Paulo e Juventude, Cruzeiro e Corinthians e Palmeiras e Botafogo, que jogam logo mais nessa segunda-feira a partir das 19 horas. Então tá aí para vocês nosso boletim informativo de toda segunda-feira, trazendo os resultados dos principais campeonatos do nosso futebol feminino durante o que aconteceu durante a semana e o que vai rolar no meio da semana para o fim de semana. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa e abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.